Já parou para pensar o que acontece quando uma pessoa que é o arrimo da família, que é o provedor da família, morre? Ela não só está deixando aquela família sem renda, sem recursos, mas ainda está deixando com uma conta para pagar desse enterro que sai extremamente cara. Que é por isso que eu falo que 60% das famílias hoje no Brasil têm dívidas relacionadas à morte. Porque a maioria delas não espera a morte, a maioria delas não se prepara para momentos assim, só que vem, e vem para todos. E quando vem, a diferença é que quem não se preparou pode perder meio ano de salário. Você pode acabar com 1/3 da renda familiar de uma pessoa durante o enterro. Então, é isso que a Monte Santo tenta acabar. É essa realidade que a gente quer mudar. O nosso principal foco é que por menos de 5% de um salário mínimo, uma família inteira não precise se preocupar com a morte. Bom, a ideia de criação do Monte Santo começou, na verdade, em 2006, quando meu pai, que ainda estava vivo, percebeu um problema grande na região metropolitana, que era a falta de espaço para enterrar as pessoas. Esse problema, nesses últimos 17 anos, só se agravou e nos últimos anos se tornou uma ideia fixa na minha cabeça de tirar esse projeto do papel. Com a morte do meu pai em 2020, por Covid, eu consegui sentir na pele o que a maioria das pessoas que a gente se preocupava passa todos os dias, nos cemitérios públicos de Belo Horizonte e até nos cemitérios privados da região. E desde então isso tem sido uma obsessão nossa de tirar do papel e graças a Deus a gente conseguiu, né? Claro, quando você está na área pública, você aprende a identificar gargalos de necessidade da população. O problema é que no setor funerário ninguém quer investir, né? Existe um tabu com a morte. As pessoas não querem falar sobre ela e logo a maioria dos políticos sente que não existe voto em se transformar essa área. Então, o reflexo disso é o cemitério caindo aos pedaços, sem espaço, sem um enterro digno, com condições completamente nocivas ao meio ambiente, e que é justamente o que a Monte Santo veio para mudar. Monte Santo está localizado a menos de 4 quilômetros da Lagoa da Pampulha. Ele está hoje na LMG 806, entre Ribeirão das Neves e Justinópolis, entre o centro de Ribeirão das Neves e Justinópolis. E há pouco menos de 10 minutos, para você ter uma ideia, da estação Vilarim. O Monte Santo ele tem uma grande vantagem, por ele ter sido concebido quase 20 anos depois que qualquer outro cemitério da região metropolitana. Ele tem um design mais moderno, ele tem um design que a gente buscou, um design europeu, para poder oferecer o melhor serviço possível para as pessoas. Ele é de longe o cemitério mais moderno, não só da região metropolitana, mas do Brasil. Ele é cemitério parque e crematório. A nossa preocupação desde o início foi fazer um cemitério grande. Ele é o maior cemitério da América Latina, um cemitério privado da América Latina. São 110 mil jazigos. Isso foi feito com o intuito de baratear o custo do enterro, e que é o que a gente principalmente tem focado. O jeito que a Monte Santo foi concebido, o jeito que a nossa estrutura arquitetônica foi feita, é para que as pessoas saiam de lá tendo a certeza de que fizeram o melhor pelas pessoas que amavam na hora da despedida.
Ou seja, é conseguir dar uma despedida digna para quem a gente ama, com a certeza de que está num lugar que no futuro a gente possa se reunir, igual eu falei, eu tenho uma vontade de, no futuro, poxa, ser enterrado perto das pessoas que eu amo. E a Monte Santo, ela traz essa possibilidade, ou seja, ela quer que pessoas que se amem estejam juntos na vida e depois dela. O Monte Santo ele tem uma característica paisagística impressionante. Quem entra no Monte Santo vai achar que está em um empreendimento europeu, um empreendimento de altíssima qualidade. Parte desse design a gente também trouxe de Israel, onde lá existe esse relacionamento muito respeitoso e muito digno com a morte. Mas quem entra no Monte Santo, com certeza, vai ter um choque de realidade, pela qualidade, pela atenção ao serviço, pela atenção que se dá àquela pessoa que você ama. Ao entrar dentro da Monte Santo, você não vai estar só tendo um melhor serviço, igual a gente fala. A ideia da Monte Santo é ser melhor que o melhor e mais barato que o mais barato. E então você vai estar entrando num lugar que te dá um serviço com atenção total a uma pessoa que você ama e que vai fazer muita falta na sua vida, tratando ela com o respeito que você trataria, mas sem te cobrar 30, 40 mil reais, sem que você tenha que entrar em dívida, sem que você tenha que vender um bem para que isso aconteça. E olha que disso eu sei, porque já passei por parecido. Tem vários critérios legais que existem a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. Igual a gente falou, licenciar ele ambientalmente era uma preocupação nossa muito grande. Fazer ele ser um cemitério viável para a população e estar perto daquelas pessoas que a gente sabe que são mais afetadas pela falta desse serviço foi uma preocupação. E nisso o Monte Santo está bem no centro disso. O Monte Santo está exatamente no centro da maior densidade populacional de Minas Gerais, que é essa tríplice fronteira entre Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves. E está certinho no nosso público-alvo, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições de pagar 20, 30 mil reais por um enterro. O cemitério Monte Santo hoje ele tem 5 velórios, com mais de 40 metros quadrados, são bem grandes, são os maiores hoje da região. Tem um crematório exclusivo que também funciona para velórios de grandes proporções, onde pode receber até mais de 100 pessoas. Nós temos uma grande praça de convivência. A nossa ideia é que as pessoas não se sintam só indo para o enterro, mas tenham um processo de despedida mais profundo disso e que possam sempre vir visitar e se sentir bem vindo visitar aquelas pessoas de quem ela tem saudade. Como eu falei, são 54 hectares, onde você tem 110 mil jazigos, e a ideia disso é fazer um parque bem grande, onde as pessoas possam vir, possam passear, possam visitar as pessoas que ela sintam saudade o tempo todo, sem perceber, entre aspas, que estão no cemitério. O Monte Santo, apesar dele ser o maior cemitério da América Latina, ele foi concebido para ser pouco usado. O foco principal do nosso cemitério é que as pessoas vivam, e vivam muito. E eu explico um pouco por que essa diferença é importante. Poxa, um cemitério que quer que as pessoas vivam, né, vai falir? Não, gente, a nossa ideia é dar acessibilidade a um serviço que hoje é inacessível para a maioria das famílias que existem na região metropolitana. Então, o que a Monte Santo faz? Por R$50 por mês, R$ 69,90 o valor familiar,
a pessoa, as famílias têm direito ao serviço completo funerário e um jazigo exclusivo familiar se ocorrer alguma morte na família, né? Cada plano pode ter o titular e até 14 dependentes, para você ter uma ideia. E a diferença desse plano é que ele é um plano em que a empresa torce muito para você ficar vivo. Porque se você for considerar que um jazigo, por exemplo, num cemitério particular de Belo Horizonte custa R$22 mil, tá? Na Monte Santo você teria que gastar quase 300 meses, ou seja, mais de 26 anos, para poder que a gente tenha, entre aspas, o mesmo lucro desse outro cemitério. E isso é muito importante, porque eu falo, o nosso foco é esse, o nosso foco é que você viva 26, 30, 40, 50 anos. Mas, se acontecer alguma fatalidade, perder alguém da sua família, poxa, com 3 meses depois que assinou um plano, você vai ter a mesma qualidade de serviço que se tivesse gasto 25, 26 mil reais. Poxa, Irã, e vocês vão enterrar alguém depois que o plano foi... Depois que vão enterrar alguém que pagou 3 meses de plano, ou seja, a pessoa gastou R$210 e vai ser enterrado com um serviço de 25 mil reais? Essa é a ideia. E a gente é tão fixo nessa ideia de que o nosso cliente tem que viver muito, que quem faz o plano da Monte Santo, ele tem uma série de benefícios, inclusive desconto em remédio, desconto em consultas, desconto em cirurgias, com uma rede médica hospitalar bem grande que a gente conseguiu fazer aqui na região metropolitana. A pessoa consegue viver melhor, tem desconto em passagem de ônibus, tem desconto em sites das mais diversos produtos, para comprar produto esportivo, para poder fazer compra de casa, tem desconto até mesmo na conta de luz, que eu falo que praticamente se paga, né? A pessoa consegue ter até 20% de desconto na conta de luz, que é mais do que os R$70 que estaria gastando com a Monte Santo. A Monte Santo, inclusive, tem um plano bem diferenciado para aquelas pessoas que, como eu, acham que o pet faz parte da família, né? Que, no meu caso, o cachorro faz parte da família. A gente tem plano que cobre também os nossos pets. Por R$ 89,90, a gente tem a cobertura total familiar, titular, mais 14 dependentes e os pets da casa. E assim, quem tem o plano Família Pets, quando perde um animalzinho, companheiro de estimação, pode fazer a cremação gratuita lá com o Monte Santo. Uma coisa que sozinha já custaria quase R$750. Então, é um plano que se paga muito bem e, principalmente, dá aquela despedida para aquele serzinho que muita gente olha, não dá nada, mas que a gente dá muito amor. Ela comporta até 110 mil jazigos. Isso dá um total de 330 mil pessoas. É muita coisa, mas perto do que existe é até relativamente pouco. Existe uma estimativa que pelos próximos 10 anos na região metropolitana, cerca de 430 mil pessoas vão morrer. Essa tem sido a média dos últimos 5 anos, ou seja, a região metropolitana de Belo Horizonte tem tido uma média de 43 mil mortes ano. Se isso se prosseguir pelos próximos 10 anos, a gente já vai ter enterrado, nos próximos 10 anos, quase 1/3 de todo mundo que foi enterrado desde que Belo Horizonte foi fundado em 1897. Você imaginar que a gente precisou de quase 125 anos para lotar os cemitérios que existem, a gente em 10 anos a gente corre o risco de ficar com todos os cemitérios não só lotados, mas mais cheios que isso. A Monte Santo, ela impede que isso aconteça, não só pelos próximos 10, mas pelos próximos 30. Bom, o Monte Santo ele é um cemitério verde, ele é o primeiro cemitério 100% sustentável da região metropolitana. Ele tem licenciamento ambiental, que é uma raridade dentro dos cemitérios até de Minas Gerais.
Ele é inteiramente desenhado para que não haja contaminação do solo, não haja contaminação da água. Ele tem um carinho, uma atenção enorme para que o cemitério não se torne um problema ambiental, igual a maioria dos cemitérios da região metropolitana fazem. E, além do mais, a gente tem um sistema de monitoramento muito rígido. Agora mesmo, enquanto o cemitério ainda está em construção, a gente já faz monitoramento de toda a qualidade do solo, qualidade da água da região, para que a gente possa sempre ter uma atenção sobre como que o cemitério se desenvolve nesse aspecto. E com isso a gente tem trabalhado muito próximo com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Ministério Público, para que o Monte Santo seja um exemplo a ser seguido, não só dentre os cemitérios, mas dentre as empresas que trabalham em Minas Gerais. Uma pessoa que for ao Monte Santo para o enterro, a gente espera que ela tenha uma experiência diferente, tá? Passam 5 velórios, esses velórios são maiores para poder acomodar essas pessoas. Cada um desses velórios tem quartos de espera, banheiros próprios, para que os familiares, principalmente aquelas pessoas que estão mais perto da pessoa falecida, para que elas possam se recompor, ter força durante esse processo. Depois que sai do velório, para você ter uma ideia, que vai para o enterro, existe todo um cuidado a mais. A gente tem programas preparados para realizar enterro durante a época de chuva, que a maioria dos cemitérios não tem. A gente tem programas preparados para evitar sujeira nos jazigos, para que a pessoa que sempre voltar dentro do cemitério Monte Santo achar que está dentro de um parque. A nossa ideia é sempre voltada muito nisso. Você veja a área de velórios da Monte Santo como você vê uma praça pública muito bem feita, mas que você veja a região dos jazigos como você vê um parque. E dentre vários outros serviços que o Monte Santo oferece, ela oferece segurança 24 horas, é um cemitério, igual eu falo, feito para poder ter o respeito familiar. Então, uma vez que um jazigo é utilizado por alguém de uma família, ele fica reservado para a pessoa da família. E a gente tem todo o cuidado, todo o carinho e todo um sistema de segurança no lugar para que aquelas pessoas que estão lá tenham o descanso necessário e o respeito necessário nesse processo que geralmente é bastante doloroso. A nossa expectativa de inauguração é primeiro semestre do ano que vem, tendendo a ser na primeira parte do semestre mais do que ao final. Ou seja, a gente espera já por abril, no máximo maio, estar inaugurando o cemitério. Quem adquirir planos com a gente na Monte Santo, nesse momento, vai estar saindo uma baita vantagem, porque a gente está fazendo uma mega promoção. Então, quem contrata os nossos planos agora está pegando esses planos com quase 50% de desconto, de diferença com que os planos serão cobrados depois da inauguração do cemitério, mas com uma diferença muito grande. Se acontecer alguma coisa com algum familiar, algum cliente do nosso plano, a Monte Santo hoje banca um jazigo privado em um cemitério privado, exclusivo da família da pessoa, para aquela pessoa que veio a falecer. E isso é um diferencial que nenhum outro plano nesse momento também não oferece. É claro que a gente espera que os nossos clientes vivam muito. A gente espera que eles vivam décadas, porque a gente tem certeza que isso é o melhor para todos. O nosso negócio, ele é desenhado numa única métrica. A gente quer vários clientes que fiquem protegidos pela Monte Santo. Não é só ter uma vida longa, é uma vida sem dívidas, porque 60% das dívidas familiares hoje estão ligadas à morte de alguém. Ou seja, quando uma família composta de pessoas que têm um salário mínimo
enfrentam a morte de alguém e tem que gastar 4, 5 mil reais, isso geralmente deixa alguém endividado. Quando não deixa endividado, as pessoas geralmente têm que vender alguma coisa para poder compensar essa perda, ou então, quem sabe, mexer naquela poupança que você tinha para momentos de maior aperto, né? Eu falo que muita gente acaba fazendo poupança para gastar em momentos de perda de saúde e acabam gastando com coisas muito piores, que é no momento de perda da vida de alguém, porque é o momento que a gente está mais vulnerável. E esse é um serviço muito caro para a gente deixar para a última hora. Bom, fechando um plano com a Monte Santo, a gente atende o principal, todo o serviço funerário completo, que vem desde a preparação, caixão, translado do corpo, até o cemitério e a cremação. Ou seja, diferentemente dos outros planos, cujo cemitério, a cremação, você tem que pagar na hora porque o seu plano provavelmente não cobria, no Monte Santo você tem o direito ao jazigo familiar, ou seja, perdeu alguém da sua família, ou mais de uma pessoa, ele tem um jazigo próprio para ser enterrado. Se alguém da família não quiser ser enterrado, faz a cremação sem nenhum custo adicional. E o que eu falo que é uma grande diferença que a gente tem pelo carinho que a gente foca, que a gente trata do nosso trabalho. Ninguém quer pensar na morte, mas imagine que algo muito, muito ruim possa acontecer. Quantas vezes a gente não vê feriados, as estradas de Minas Gerais cheias, e a gente ouve história teve uma batida de carro, morreu 3 pessoas da mesma família, tá? Quando você tem um plano da Monte Santo, não importa quantos óbitos venham até, a gente cobre todos, simultâneos ou não, pelo preço que for que a gente precisar fazer o serviço. Isso é muito importante porque ninguém nesse mercado oferece. E poucas pessoas estão dispostas a pagar. O que a gente deseja para todo mundo é que a gente possa fazer sempre uma despedida digna, e eu tenho certeza que muita gente pensa como eu, que a gente sabe a gente sabe o que uma pessoa foi pelo enterro dela. Seja pelas pessoas que estão lá chorando, seja pela maneira como foi a despedida, porque é naquele momento que você não pode olhar mais para o olho de ninguém, que você não pode mais falar nada com ninguém, que a gente sabe o tanto que as pessoas amavam a gente. Se eu pudesse falar para as pessoas sobre o Monte Santo, o principal que eu diria é, se você já tem um plano funerário, a gente faz tudo isso, só que a gente ainda cobre o principal, que é o jazigo e a cremação. É a parte mais cara de um enterro. É a parte que realmente pode deixar você e a sua família endividados. Agora, se você não tem nenhum plano funerário, o principal que eu falaria é faça um plano da Monte Santo. E aí, para de se preocupar com a morte. A gente se preocupa e você só se preocupa em viver. Vai curtir o desconto na conta de luz, desconto em remédio, o desconto em consultas, o desconto em shows, o desconto para viagens, o desconto em compras de sites, para comprar roupa, para comprar tudo isso, que é para isso que a Monte Santa foi feita. A Monte Santa foi feita para poder te dar o melhor serviço no pior momento da sua vida, mas te dar um excelente serviço em todos os outros bons momentos também. Igual diz a Bíblia em Eclesiastes, um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. Se, porém, não encontrar satisfação na sua vida e sequer ter um enterro digno, então seria melhor que ele não tivesse nascido. É esse pensamento que a gente leva quando a gente pensa no Monte Santo.